Ele já está gravando. Eu vou botar para compartilhar. Lembrando que eu não vejo o chat e nem escuto vocês, tá bom? Então, vocês, se tiverem que falar alguma coisa, falem comigo, tá? Tem que falar pelo microfone. Deixa eu fechar isso daqui. Vamos colocar aqui. Aqui. Vamos ver se vai ficar melhor. Acho que agora ele está compartilhando só a apresentação. E vamos ver como é que vai ficar, que eu fiz diferente do que eu costumo fazer. Então, vamos começar. Então, gente, hoje a gente vai dar início, né, como eu falei, aos períodos clínicos do parto. Como que esse período, como esse parto, ele foi dividido para o melhor entendimento, tá? Isso não quer dizer que fisiologicamente, né, a gente divide o parto, mas a gente precisa entender que o parto ele é um processo, né, que ele começa antes até desse processo começar, né, do nascimento, tá? Então, eles foram divididos em períodos ou fases ou estágios. Vocês, na literatura, vocês vão ver se referindo a fases do trabalho de parto, estágios do trabalho de parto ou períodos clínicos do parto, tá? E aí ele foi dividido em 3 períodos, né? O primeiro período é a dilatação, né? Que é o período mais longo do trabalho de parto, do parto, não é verdade? O nascimento mesmo, ele é um pedaço muito pequeno. A dilatação é a fase maior que essa mulher, né, fica no processo, tá? O segundo período é o nascimento, especificamente, ou conhecido como expulsão, né, que é a saída do feto. O terceiro período é o secundamento, ou dequitação, ou dequitamento, né? São outros nomes que você pode encontrar para a saída da placenta. E o quarto período é o período de Greenberg. Hoje a gente vai falar sobre esse primeiro período, que é a dilatação, que é a fase maior, né, o período maior do trabalho de parto. Semana que vem a gente vai completar, tá, falando do nascimento e do secundamento, tá? Então, a gente já comentou isso, parto e nascimento é a mulher com a sua capacidade de dilatar e apagar esse colo, né, para ceder espaço para o bebê, fazer todo o movimento que ele tem que fazer dentro da pelve. Ele desce, ele roda, ele estende a cabeça e nasce, né? Então, esse processo, né, que acontece na mulher, quando a gente fala, né, que a gente foi mudando a nossa forma de encarar o parto e nascimento, a mudança de modelo, essa mudança ela pressupõe a mudança do olhar para essa mulher, para essa fisiologia, porque a gente durante muito tempo aprendeu que nem um médico, por isso que muitas vezes eles têm muita dificuldade em entender a fisiologia, porque eles aprenderam que esse processo é um processo de risco para a mulher. Se vocês pensarem, quantas vezes vocês já escutaram algumas pessoas falarem assim: Ih, grávida está com o pé na cova, né? Toda gravidez é de risco, não existe gravidez sem risco, né? Ou, nossa, tá grávida? Ah, pode ser que consiga ter parto normal, né? Então, ou aquelas coisas que já se falam, né, da dor, né? Que é horrível, que as coisas que as pessoas contam, a gente já comentou isso. Então, a gente precisa desconstruir dentro da gente e dentro das mulheres que a gente acompanha, que a gente assiste, essa ideia de que a gente não tem capacidade de dar conta do processo de nascimento, né? A gente dá conta do processo de gestação e a gente dá conta do processo de nascimento. E aí, para a gente poder dar conta desse processo, a gente tem que ter informações, né? Informações de qualidade, informações que vão nos deixando cada vez com né, identificando dentro da gente essa nossa capacidade.
E aí, assim, muitas vezes a gente fala, né, das necessidades básicas da mulher em trabalho de parto. A gente vai colocar uma aula gravada sobre as necessidades básicas, mas se vocês forem pensar, né, muitas mulheres, elas, aliás, todas as fêmeas dos mamíferos, das espécies dos mamíferos, elas não precisam ser ensinadas, nem a gente, tá? Por quê? Porque existe uma questão na nosso sistema límbico, né, que é a nossa memória filogenética, que ela é comum a todos os mamíferos. Então, ninguém ensina nenhuma fêmea a parir. Ela sabe exatamente o que ela quer. E quem tem fêmea de cachorrinho, gatinho, né, de animal em casa, ou conhece na natureza outros animais, vocês percebem que quando a fêmea vai parir, ela procura determinadas condições para esse parto. Normalmente, o que ela procura, gente? Quem já teve algum animal, o que vocês observam? Onde que elas procuram parir? Quem? Geralmente busca um lugar mais escuro, mais escondido da Escuro, casa. escondido, ou seja, né, com privacidade. Que mais? Esse lugar é frio, Não, quentinho, um lugar quente. quentinho, né? Calmo, sem barulho. Calmo, não tem barulho nesse lugar, né? E ali ela consegue a privacidade que ela precisa. Ninguém fica falando com ela, né? Com a fêmea, né? Ou com aquele animal. Então, essas necessidades básicas que esse animal mamífero tem, nós mulheres também temos. Então, no trabalho de parto, a mulher precisa ter garantido essas necessidades básicas. Isso Michel Odan trouxe para a gente quando ele reintroduziu o conceito de fisiologia, né, do parto e nascimento. E ele traz esse conceito das necessidades básicas da mulher, que tem tudo a ver com o que a gente fala, né, que a gente discute na enfermagem obstétrica, e tem tudo a ver, inclusive, com o que Florence já falava, né, do trabalho do enfermeiro, que é observar esse entorno, né, o ambiente, para que essa pessoa possa se autocurar, na fala da Florence, mas na fala, né, nossa, da enfermagem obstétrica, né, a gente não fala de uma mulher que vai curar, ela vai parir, né, então para ela parir, a gente precisa cuidar desse entorno. Então, a gente cuidando desse entorno, essa mulher ela pode expressar essa capacidade dela, né, para poder fazer todo o processo de forma fisiológica, tá? Então, nosso trabalho ele é de extrema importância para ajudar nesse processo. E aí a gente traz, né, os fatores relevantes para o parto. Para esse parto acontecer, né, dessa forma fisiológica, e se a gente olhar essas imagens aqui, ó, qual é a posição dessas mulheres, né, nessas estatuetas de barro parindo? Como é que elas estão parindo? De cócoras. De cócoras, né? E elas mesmas recebendo o bebê delas, não é verdade? Né? Então, se vocês olharem todas as representações de parto da antiguidade, essa mulher está assim, vertical, ela não está deitada para parir. Porque na história a gente viu que quando a mulher, né, ela sempre acreditou nela, ela passou a deixar de acreditar quando ela foi para dentro do hospital, né, que aí foi incutido dela a necessidade de intervenções, né? E aí outros protagonistas, ela deixou de ser protagonista do processo, o profissional assumiu o protagonismo, né? E esse resgate é o que a gente faz. Então, desses fatores relevantes, alguns a gente já viu, tá? Então a gente fala, né? O trajeto, que é a pelve, que a gente conheceu, né, na aula passada, a gente precisa conhecer esse caminho por onde o bebê vai passar. O próprio feto, né, o passageiro, que vai passar por esse caminho, e se a gente olhar, né, nessa cabecinha tem as marcas, né, da passagem dele pelo canal, né, ele se coloca, geralmente o bebê de parto normal, ele tem esse polo mais ovoide, né, depois ele resgata, principalmente se ele tem bolsa rota antes, né, para a gente ver, como a gente viu na aula passada, como esse bebê tem a capacidade de moldar a própria cabeça dele, né? Que não é rígida, é toda cheia de suturas e fontanelas, justamente para fazer essa moldagem para passar pelo trajeto, né?
Então, ele tem essa capacidade. Então, do mesmo jeito que a pelve, ela não é uma coisa rígida, que ela tem as articulações, né? Sacro-ilíaca, sacro-coxígea e sínfise púbica, que durante a gravidez sofre ação de qual hormônio mesmo, gente? Qual hormônio durante a gravidez? A relaxina? Relaxina, que deixa essa pelve móvel, né? E aí isso facilita, porque ela tem mobilidade e a cabeça do bebê se molda ao processo, né? Então, olha como a natureza é sábia. Além disso, a gente tem as contrações, né? Que são as forças, né? Que durante o processo, né, de parto e nascimento, né, elas modificam, porque elas existem na gravidez inteira, né? Durante o processo de trabalho de parto e secundamento, elas modificam as características dela, né? E aí elas passam a assumir qual característica? O que diferencia uma contração de fora de trabalho de parto da contração de trabalho de parto, gente? Vamos relembrar. O que vai diferenciar uma da outra? Quem que não olhou o material? Tem que olhar lá, gente, para vocês poderem entender isso. A frequência, a regularidade dela. A frequência. Isso. Essa frequência, né, ela toma um ritmo, não é verdade? Então, ela fica regular. Mas ela também tem uma outra característica. Fora da contração, ela começa a contrair, né, fora da contração, fora do trabalho de parto, ela contrai em qualquer parte do útero. No trabalho de parto, onde que começam essas contrações? No fundo de útero. Isso, próximo às tubas uterinas. Então, começa no fundo, dura mais no fundo e ela é mais intensa que nesse fundo de útero, tá? E é descendente, é de cima para baixo. Então, ela tem um nome que eles chamaram de tríplice gradiente descendente, né? Começa a durar mais, é mais intensa no fundo de útero e é descendente, é de cima para baixo, né? A musculatura uterina facilita isso, né? Porque a musculatura uterina do corpo do útero, ele é igual um 8 entrelaçado, né? Ele é todo entrelaçado. Diferente da musculatura do colo uterino, que é tecido conjuntivo, tá? Então, enquanto aqui contrai a parte de cima, contrai, o colo faz o movimento inverso de abrir, tá? Então, é diferente as forças, né? Elas atuam de formas diferentes no corpo e no colo uterino, tá? E essas contrações, elas diferenciam das contrações de Braxton Hicks, que é aquelas de início, porque elas acontecem com o ritmo e começam aqui daqui para baixo. As Braxton Hicks não, é no útero inteiro que ela acontece, tá? Outra coisa que interfere é emocional da mulher, né? Então, a Marcele já falou com vocês sobre a questão emocional e a gente sabe que, às vezes, uma mulher ela pode atrasar ou acelerar o processo de parto e nascimento, né? De acordo com o que aquela gravidez representa para ela. E a gente sempre fala, né? Pode ser o 10º filho, mas é a primeira vez que ela vai ser mãe daquele bebê. Então, quando a gente fala assim, a Marcele tem até um videozinho que ela tem lá no canal dela, que fala mãe de primeira viagem, que não existe mãe de primeira viagem, que todas são mães de primeira viagem, né? Assim, né? Dizer, ela, só porque é primeiro filho, vai ser mãe de primeira viagem. Todo bebê é a primeira vez que vai nascer, então é a primeira vez que essa mulher vai ser mãe daquele bebê, né? E isso tem representações na vida dela, né? Então, se essa gravidez, se a gente for olhar a pesquisa Nascer no Brasil, que mostra que 80%, mais de 80% das gestações foram não planejadas e uma parte dessas gestações continuam a ser não desejadas mesmo no desenrolar da gestação, né? Esse não desejo vai interferir
né, com esse parto depois, ou com cuidado, né, com o vínculo dessa mãe com esse bebê, vai interferir durante a gestação e vai interferir no final, né, depois que esse neném nasce. E aí a gente traz de novo aqueles conceitos, né, da epigenética, né, que é esses conceitos novos que se discute da questão, né, das marcas que o DNA faz de acordo com características de hábitos alimentares, de hábitos de vida da pessoa, né, hábitos emocionais, emoções que ela sente, que vai refletir no bebê, e isso pode fazer marcas, que vai repassar para outra geração. Não muda o DNA, mas muda como esse DNA se expressa. Isso é muito interessante. Por exemplo, Michel Odan já trouxe pesquisas que mostram que quando uma mulher fuma, ela pode levar até a neta dela consequências por aquele fumo. Então, olha a nossa responsabilidade, né, com a gente e com o bebê que a gente está carregando e com a geração que vai vir desse bebê que a gente está carregando, né? Então, vocês imaginam isso. Então, quando a gente sabe que uma mulher não queria aquela gravidez, a gente precisa, durante a gestação, trabalhar esse vínculo. E no trabalho de parto, que é mais difícil a gente identificar, né? Quando a gente está, por exemplo, na casa de parto, que você acompanha essa mulher no pré-natal, você consegue trabalhar essa questão, né? Mais intensamente ainda durante a gestação, mas às vezes você só tem o parto para resolver um monte de questões. Então, isso vai impactar nesse processo. Tá? Outra coisa que também é um fator relevante para o parto é a postura materna. É como essa mulher se encontra durante o processo do parto. Quanto mais ativa ela fica, né, mais ela assume o protagonismo, né, ela expressa os desejos que ela quer, né, mais esse parto vai transcorrer de uma forma mais efetiva. Né? Se essa mulher está com medo, está só na cama, não quer levantar, quantas vezes vocês já viram nas maternidades onde vocês estão acompanhando essas mulheres, né? Ela não quer nada, ela só quer deitar, nada ela aceita. Por quê? Porque ela está brigando com esse processo. Então, muitas vezes a postura materna também tem a ver com essa questão do emocional, né? Por quê? Porque se ela está plena, né, ela vai conseguir desenvolver esse processo de uma forma mais rápida, que ela vai até conseguir tirar prazer nesse processo. Agora, se ela não está bem, esse processo vai ser mais arrastado. Se ela está com medo, né, esse processo vai ser mais arrastado. Por isso que era muito importante a gente trabalhar grupos, trabalhar esse empoderamento antes, né, desse processo acontecer. E a ambiência, né? A gente acabou de falar, né, de como da necessidade das necessidades básicas dessa mulher. Então, às vezes a gente não tem esse quarto PPP, né, em que tem uma banheira ali dentro, que tenha todos os recursos. Às vezes a gente tem, né, um box como é na Fernanda Magalhães, né? Mas a gente, dentro do que a gente tem que fazer o nosso melhor. Então, se eu tenho um PPP para essa mulher, eu vou explorar ao máximo esse PPP para poder fazer as coisas, né, questão da penumbra, ter um aroma ali dentro, né, a música que ela quiser, as pessoas que ela escreveu lá no plano de parto, estimular ela a fazer para ela poder trazer. Se ela não tem, a gente vai, com o que a gente tem, a gente vai ver o que a gente consegue fazer. A Anvisa, né, em 2008, ela normatizou todos os estabelecimentos são relacionados à obstetrícia e neonatal. Esse regulamento da Anvisa, assim, já tentaram derrubar ele várias vezes, mas ele é que trouxe o conceito de centro de parto normal, ele que trouxe, aliás, regulamentando, porque as pessoas faziam a vigilância sanitária, avaliavam o centro de parto normal com o olhar do hospital. Aí, claro, que reprovavam todos, né? Porque um centro de parto normal não é um hospital, então não tem as coisas que tem que ter no hospital. E aí, com essa regulamentação da Anvisa, ele criou a estrutura. Além disso, era muito legal vocês darem uma lida essa RDC da Anvisa, gente, porque além disso, o que a RDC fez? Ele diz que o gestor da unidade de centro de parto normal
tem que ser um profissional habilitado naquela área. Então, por exemplo, uma briga do Conselho de Medicina, que eles acham que gestor de maternidade só pode, ou de qualquer unidade de saúde, só pode ser médico, né? E aí, com esse regulamento da Anvisa, ele quebra esse paradigma. Não, o gestor vai ser, o responsável técnico vai ser o profissional habilitado pelo seu conselho de classe para tal. Então, no centro de parto normal, que é com o enfermeiro, o enfermeiro obstétrico, o responsável técnico é o enfermeiro obstétrico. E isso também deu a questão, né, da legislação, né, do nosso processo de trabalho. E outra coisa que a RDC trouxe foi a questão do PPP. Então, ele diz que nenhuma maternidade poderia ser construída sem ser fora dessas normas. Tanto que, se vocês olharem, quem conhece, por exemplo, a Maria Amélia e o Marisca Ribeiro, que foram construídos em 2018, elas já são dentro dessa RDC. Olha a diferença da estrutura da Maria Amélia e da Marisca Ribeiro para as estruturas das nossas maternidades antigas que tiveram que se adaptar, né? Então, quando as pessoas comparam, chega a ser não é nem justo comparar, né, uma maternidade que foi construída já dentro desse modelo com outra que teve que ser adaptada, né? Como todas as nossas maternidades, né, antigas. Por exemplo, Carmela Dutra, você tem até o PPP, mas não tem banheiro lá dentro, né? Leila Diniz também é PPP, mas não tem banheiro dentro, não é verdade? Tem que andar aquele espaço enorme. A Herculano Pinheiro, que são poucos PPPs, né? Então, tem que separar o pré-parto com cortinas para tentar individualizar, e eu sei que tem partos que acontecem nesses espaços, né? Mas tudo a gente teve que adaptar. A Fernando Magalhães é um banheiro, um box separado. A Fleming foi reformada, aquelas unidades PPP da Fleming também não tem banheiro. Por quê? Porque tiveram que ser adaptadas, tá? Porque já era uma unidade que existiam, que tiveram que ser adaptadas dentro do possível para essa regulação da RDC, tá? Por isso que vocês veem essa diferença. E, por fim, né, os fatores relevantes é a postura do profissional, né? Esse profissional, a forma como ele assiste essa mulher, recebe, acolhe, faz toda a diferença desse cuidado. Muitas vezes a gente fala, né, imagina, lá em 98, né, quando a gente reformou a maternidade Fernando Magalhães para aquelas unidades, aqueles box, e que tinha direito ao acompanhante. Ora, era uma briga, porque as pessoas falavam, mas elas nunca ouviram falar que podia ter acompanhantes, não vão saber o que fazer. O que fazia diferença? O profissional que recebia esse acompanhante. Vai ter acompanhante que pode ter 500 anos já de processo e que não vai saber o que fazer, porque ele está ali, mas não está ali, né? Daquela coisa, a gente vê muito isso, né? É um acompanhante que não é um acompanhante, né? Mas a grande maioria, mesmo não sabendo, não sendo conversado com ele sobre a questão do parto antes, né, no pré-natal, que já deveria, quando você acolhe, você inclui ele no cuidado, ele faz a diferença. E quando você cria o vínculo com essa mulher, também faz toda a diferença, para ela te escutar, para ela fazer o que você sugere, quando você identifica que tem uma necessidade, né, de alguma atitude diferente para poder aquele processo andar. E não é um pit stop não, tá, gente? Porque eu já via muitas pessoas, às vezes, quando a gente estava, né, no auge, né, conversando nessa questão de mudança de modelo, que a gente começava, né, a estimular a deambulação, o uso da bola, o chuveiro, o cavalinho, tinha colegas que falavam assim, eu chego lá no pré-parto e falo, vamos levantar todo mundo, gente, está na hora de ir para a bola. Né? Imagina, é assim, gente, que a gente muda. Então, se você não construir essa relação, né, isso faz parte do nosso cuidado, né, na tecnologia de cuidado, é a construção desta relação, tá? Isso que faz toda a diferença, tá? E aí, a gente vai começar a falar desse primeiro período clínico do parto, que é o processo de dilatação, tá?
antes, né, de começar o trabalho de parto, a gente tem o famoso pródromus do trabalho de parto. Todo mundo já ouviu falar dele, gente? Sim. Algumas pessoas referem esse período como contrações de treinamento. Vocês já ouviram falar esse termo? Sim. Né? Então, na verdade, aquilo que eu falei antes, as contrações elas acontecem na gestação inteira, só que ela fica mais perceptível nesse final por causa das contrações de Braxton Hicks. Claro que alguém tinha que dar um nome nas contrações de final, né, gente? Então, Braxton Hicks sistematizou, né, essas contrações, e aí elas ficam muitas vezes confusas em relação às contrações de Braxton Hicks e o verdadeiro trabalho de parto. Muitas vezes, quem passou pelo acolhimento sabe que as mulheres às vezes chegam lá achando que estão em trabalho de parto, mas ainda não estão. Tá? Mas nesse período, ela tem alguns sinais, né? E que se configura, por exemplo, a perda do tampão mucoso, essas contrações irregulares, essa questão do encaixamento do feto, que a barriga desce. Vocês já não ouviram falar isso? Ih, a barriga desceu. Por que a barriga desce, gente? O que está acontecendo aqui para ter essa ideia de que a barriga desce? O feto está encaixadinho, está descendo, né? Esse bebê está totalmente, até aqui a cola, totalmente encaixado, né? A gente sente ele ali embaixo quando você vai pegar a cabeça. Então ele está encaixado e a mulher percebe, a família percebe ao redor. Isso. Oi. É muito usado também quando fala assim, tá perto de nascer, a barriga tá baixa. Isso, as pessoas falam isso, né? Na comunidade, né? Assim, no entorno dela, né? No social. Ih, essa barriga desceu, tá perto. Todo mundo já é um sinal que traz de alerta, né? Então, presença de contrações irregulares, né? A barriga, o bebê encaixar e essa barriga descer e a perda do tampão mucoso são sinais que a mulher vai ter, né? Que vai, às vezes, achar que está com um trabalho de parto. E aí, assim, a gente tem vários tipos de tampão mucoso, né? Desde aquele tampão mucoso clarinho até aquele sanguinolento, tá? E isso tem a ver com a fase do trabalho de parto. Quanto mais clarinho o tampão mucoso, mais fora do trabalho de parto elas estão, né? Quanto mais com sangue o tampão mucoso, mas o sangue significa porque o tampão mucoso fica lá naquele colo, né? O colo está apagando e está abrindo um pouquinho. E às vezes esse apagamento, que é a afinação, o colo está afinando, rompe vasinhos e aí surge esse tampão de sangue. Tá? Então, esse é um sinal de que esse processo de apagamento e dilatação está acontecendo, mas não significa que está nascendo. Mas, às vezes, ela acha que está sangrando. E aí vai para a maternidade achando que está sangrando. Por quê? Porque vê o tampão mucoso surgindo de sangue. Então, isso a gente tem que conversar com ela no pré-natal, para ela já entender, saber o que está acontecendo, que isso pode acontecer até muito tempo antes do parto, né? Essa barriga descer recebe um nome chamado aclaramento. E as contrações de Braxton Hicks, né? Que ela percebe que a barriga vai ficando dura e que é irregular, né? Tem hora que ela vem com ritmo, aí de repente para. Vem com ritmo e de repente para. Então, se ela está muito ansiosa, o que a gente pode orientar para ela nesse período, gente? Que pode ajudar um pouquinho a diminuir essa ansiedade, diminuir essas contrações mais incômodas. O que a gente pode orientar para ela? Ela fazer em casa. O que vocês acham? O banho morno? Banho morno. Mais o quê? Às vezes elas pegam aqueles aplicativos, ficam contando as contrações, aí ficam mais ansiosas, dá mais contrações ainda, né? E isso acaba atrapalhando. E aí, quantas vezes, gente, ela chegava às vezes carregada na casa de parto,
e saía e ia embora para casa andando, porque não estava em trabalho de parto, mas chegava, parecia que estava morrendo, né? Às vezes só de dar uma lavanda, conversar, tirar as dúvidas, assim, botar ela para sentir a contração de fato, né? A diferença, isso tudo vai fazendo ela acalmar. Quando ela está muito ansiosa e essas contrações estão muito incomodativas, ela pode usar o Buscopan composto. A gente tenta não medicalizar, né? Mas tem um momento que não adianta. Ela precisa usar o Buscopan para dar uma aliviada. Porque, assim, quando vem a contração de Braxton Hicks, ela contrai o corpo inteiro, então ela fica com o corpo dolorido. Se o bebê mexe, estimula a contração e ela contrai mais ainda, não só, né, a contração, mas o corpo também. Então, às vezes, a gente precisa entrar com Buscopan com Novalgina, que é o composto, para aliviar esses sintomas, tá? Para ela. Porque, gente, a maturação do colo não tem nada a ver com a contração. Ele tem a ver com alterações estruturais e bioquímicas que estão acontecendo naquele tecido conjuntivo, que não depende da contração. Então, quanto mais contrações fora do trabalho de parto ela tiver, vai estar atrapalhando esse processo aqui, que precisa que tudo esteja bem, né? Porque são alterações hormonais. Então, se está alterado a questão hormonal, vai atrapalhar esse processo. Mesma coisa, ela comer muito açúcar, muita comida pesada nesse final, com massas, né? Que vai transformar em glicose, também essa alteração bioquímica vai ter alteração. Por isso que a gente fala que ela precisa mudar a dieta dela, melhorar um pouco a dieta, né, para evitar açúcar demais nesse final, e relaxar. Porque, gente, às vezes a mulher chega no trabalho de parto, ela está tranquila, e aquele colo já está dilatado que você nem imaginava que estava. Por quê? Porque ela está entregue ao processo. Então, essa maturação do colo, que é esse amolecimento que ele fica, essa abertura inicial que ele faz, não tem a ver com as contrações. Se ela está com muita contração, que a gente sabe que não é trabalho de parto, e o colo, por exemplo, está fechado, muita contração, colo fechado, essas contrações não são contrações de trabalho de parto. Então, a gente tem que parar essas contrações. Muitas vezes, porque a ansiedade toma conta, às vezes tem que fazer venoso, Buscopan venoso, tá? Com essa mulher. E na maternidade vocês veem isso, e às vezes tem que fazer, porque senão ela não relaxa, porque ela está muito ansiosa. Então, juntar o banho, porque, na verdade, faltou um cuidado lá no pré-natal, né? De informações para ela. E aí vai transformar isso numa ansiedade que ela fica nesse início de trabalho de parto. Por isso que é importante ela ter informações antes, para ela entender esse processo. Tá? Oi, Edmara. Oi. Uma dúvida aqui. Essas contrações iniciais que você está se referindo, que não necessariamente vão levar, né, ao início do trabalho de parto, são aquelas causadas pela prostaglandina? Não, elas são causadas pela ansiedade. A prostaglandina ela vai atuar lá na maturação do colo. Tá. Entendeu? Ela vai estar ajudando a maturar esse colo, a maciar, a ajudar na liberação, né? Para ele ficar facilitar o processo de abertura dele. Isso que a prostaglandina faz. Ele facilita o processo de abertura. Né? Aí, quando vem as contrações, esse colo já está macio, elástico, e ele abre. Né? Essas contrações irregulares, né, de Braxton Hicks, elas têm a ver com adrenalina, né, desse processo fora do momento adequado. Né? Então, a adrenalina, depois eu vou mandar para vocês o material que fala dos coquetel de hormônios no parto, que fala desses hormônios. Então, a adrenalina tem um momento certo dela estar lá no período expulsivo, mas nesse início, e a adrenalina às vezes está por causa da ansiedade, vai fazer com que esse processo fique de forma inadequada. E aí ela vai ter essa ideia, eu estou há 3 dias em trabalho de parto. Ela não está há 3 dias em trabalho de parto, porque esse colo dela está fechado ainda, ou está com 1 centímetro, não sai de 1 centímetro. Por quê? Porque tem que parar essas contrações, tem que tentar parar.
né? E aí, às vezes, a gente fala para ela, fica 40 minutos embaixo da água morna, né? 40 minutos embaixo da água morna, respirando, né? Entrando em contato com o corpo dela, às vezes dá uma diminuída nessa sensação. Então, a gente precisa tentar instrumentalizar para que ela não chegue no final com essa ansiedade. Às vezes, ela está tão ansiosa que aí tem que entrar com a medicação, né? A questão do Buscopan, porque senão ela não consegue. A Zuleide, lá da Casa de Parto, ela tem uma forma de falar dessas contrações, muito legal, né? Ela falava com a mulher assim, que nesse finalzinho, a barriga dela, né, fica igual aquela planta dormideira. Vocês já viram aquela planta? Que a gente encosta, ela fecha as folhinhas? Né? Quem já viu essa planta que a gente chama de dormideira? Eu já. Você encosta nela, as folhas fecham. Né? Então, é como se fizesse isso. Às vezes, o próprio movimento do bebê estimula uma contração, porque ela está hiperestimulada, ela está toda tensa. E aí, precisa que a gente faça esse movimento para tentar acalmá-la. Tá? Muitas vezes, quando você consegue acalmá-la, ela vai entrar em trabalho de parto 1 semana, 2 semanas depois. Tá? E isso, a família, o entorno dela atrapalha muito, né? Vai chegando a mulher, vai chegando com 38, 39 semanas, começa, né? Mas esse neném não vai nascer? Ai, tá passando da hora, olha, porque a fulana, o primo do namorado, da ciclana, da beltrana, do meu irmão, do filho do meu irmão, não sei o quê, aconteceu uma tragédia. Aí sempre conta uma tragédia, né? Não é assim, gente, com as mulheres? Quem já não viu essas histórias? Sempre tem. Quem tem uma história negativa para contar. É desse jeito. Desse jeito, né? Ponto de ônibus. Às vezes a pessoa nem conhece, mas vem com uma história negativa. Então, isso é muito ruim, né? Porque isso vai deixando a mulher mais ansiosa. Se ela não está segura, né? Porque foi construído dentro dela que ela não tem capacidade, que o bebê corre risco, ela vai ficar muito ansiosa nesse período. Tá? Por isso que a gente tem que, lá o pré-natal é super importante, né? As informações chegarem até ela, tá? Edmara, uma Oi. coisa que é muito importante também é que elas acham que, é o que você está falando, elas só acham que vão sentir dor durante o trabalho de parto. Uma vez eu peguei uma que era um domingo, ela gritando, falando que ela estava desde sexta-feira à noite sentindo dor e isso não era normal, que o bebê dela ia morrer, que a gente estava negligenciando atendimento para ela. Só que ela tinha 1 centímetro de dilatação. Exatamente. Então, é o tipo da cliente que a gente tem que pegar, sentar, dar uma lavanda. Se tivesse um chuveiro quente, botar ela embaixo do chuveiro quente, fazê-la voltar, porque ela está para fora, ela não está para dentro. Né? Lembra que a gente fala que a mulher tem que estar para dentro, lá em contato com o sistema límbico dela, aquele córtex primitivo, ela está no neocórtex, né? Que é a parte do conhecimento, do pensamento, e aí quando tem muitos pensamentos ruins, cara, isso interfere para caramba. Então, e aí, gente, às vezes, eu já trabalhei muitos anos atrás, tem tantos anos assim não, né, pelas minha história, mas na primeira ambulância que tinha para gestante, que era o SAMU gestante, né, a gente tinha o SAMU, já tinha, que foi antes do Cegonha Carioca, que era do Estado, um projeto do SAMU, que atendia só gestante. E aí, uma vez a gente chegou, era sempre o enfermeiro, uma técnica e o motorista. A gente chegou lá naquele, sabe ali onde é Barros Filho, naquele paredão que tem lá, uma favela braba que tem ali, Costa Barros. Costa Barros. A gente foi lá em cima, para vocês terem uma ideia, a gente foi escoltado tinha uma moto na frente com pessoas com umas armas desse tamanho, né? E uma moto atrás da ambulância, levando a gente até a casa da mulher. E chegou lá, a mulher estava desse jeito, uma adolescente, estava na casa da sogra, e a sogra falando, ela vai nascer, e ninguém dá atenção, ela já tinha ido em várias maternidades. Aí chamou o SAMU. Aí a gente foi, eu examinei, gente, ela estava com 1 para 2 centímetros. Não estava em trabalho de parto. Mas aí eu ia falar com ela que ela não ia levar ela para a maternidade, gente. Lá no meio, lá em cima, em Costa Barros, lá naquele alto do morro, com
vigilantes dos dois lados da ambulância? De jeito nenhum. Foi para a ambulância, foi para a maternidade, chegou lá, foi examinada, e aí, assim, tinha uma suspeita de bolsa rota que eles queriam confirmar, mas ela muito ignorante, mas a sogra o tempo inteiro falando, por que vocês não estão dando assistência? Porque meu neto vai morrer ali dentro, e falando alto, aquela coisa. E aí, no final, eles queriam ir embora, não queriam ficar lá, porque acharam que a gente, na época, acho que eu levei até para Carmela, acharam que o Carmela não ia ficar, e o médico falando, mas minha senhora, eu ainda não terminei o exame dela, eu vou ver se ela está realmente perdendo líquido, a gente vai olhar ela aqui. Aí eu fui, falei, gente, olha, a parte do cegonha, da SAMU cegonha, é trazer até a maternidade, agora a gente vai embora, a senhora fica com Deus, e aí a gente foi embora. E aí ela ficou lá brigando. Mas às vezes, assim, a falta de conhecimento é tanta da família e da mulher, que às vezes, por mais que você fale, ela não vai te ouvir, né? Mas por quê? Porque faltou uma parte do cuidado que era de extrema importância antes, que era no pré-natal. Não houve mesmo, e assim, eu falava assim, calma, fica tranquila, e ela, eu não tenho que ficar tranquila, vocês nunca fazem nada, que não sei o quê. Aí mas a gente não tem o que fazer, é natural do seu corpo, a gente não tem como intervir. E ela gritando horrores, aí o médico veio, acho que o médico levou pra cesárea. Caramba. Ela estava ameaçando ir na delegacia, dizendo que a gente estava negligenciando atendimento. Caramba. E ela não queria, assim, nada participativa, não queria ouvir, não queria, e gritava horrores com a equipe. Tem vezes que é muito difícil. Sim, é mesmo. É mesmo. E às vezes, nesse momento do parto, você não vai conseguir resolver muita coisa para ela. Às vezes a mulher fica assim, agoniada, ansiosa, mas tem uma hora que dá um clique nela. E aí ela percebe que ela precisa se centrar, né, para conseguir o processo andar. Várias vezes. Então, nesse momento, o que a gente pode fazer é esse banho, né? Esse banho de 40 minutos, tentar explicar para ela o processo, para ver que ela, para uma questão de informação e aceitação, né, daquele momento. E a questão do Buscopan, porque eu já peguei uma paciente, eu peguei no UPA, uma paciente de alto risco, e ela estava sentindo muita dor, assim, são as contrações de treinamento, você andava com 1 centímetro, isso por 2 dias. Uhum. E ela falou, eu preciso induzir. Ela falou que os 2 partos anteriores dela foram induzidos. E ela acreditava que ia ter que ser induzido aquele também. Exatamente. Isso também faz Nossa, isso também é bem terrível. Então, a única coisa que a gente pode fazer é isso, e tentar informar o banho morno e o Buscopan. Escutar, né, a demanda dela, da família, tentar distrair ela daquele processo, né? A lavanda, gente, isso daqui tem que ser material de bolso nosso, tá? Aromaterapia. Mesmo que vocês não saibam nada de aromaterapia, quando você pega, pinga uma gotinha na mão dela, tá? Aqui caiu até umas 500 gotas, né? Mas você pinga uma gotinha, faz assim, e manda ela respirar 3 vezes, bem profundo. Chega a dar vontade de tossir 3 vezes. Que é o tempo que ele tem de ir lá para o sistema límbico, porque a lavanda atua no sistema límbico. Lembra aquele sistema que a gente tem que acessar? Ela ajuda essa mulher a entrar ficar centrada nesse processo, tá? Então, a lavanda, uma das ações dela é através da massagem, né? Porque quando você faz massagem, também você estimula mecanos receptores que vão fazer competir com o estímulo da dor, lá onde a dor faz sinapse para ir para o sistema nervoso central, porque a dor, né, vem o estímulo da dor, chega lá no sistema nervoso, ali na coluna vertebral, na substância cinzenta, ela faz sinapse para ir para o sistema nervoso central. Só que ali tem outras coisas que fazem sinapse ali também, tá? E, por exemplo, ela cheirar a lavanda, ela ter a massagem, água, tudo isso são mecanos receptores, nociceptores que fazem essa competição com o estímulo
da dor dos nociceptores. Então, precisa que a gente estimule essas outras coisas para ela poder ter menos estímulo da dor, entendeu? Então, fazer massagem nela, fazer um escalda-pés, né? Dependendo do que for possível lá na hora. A gente fazia muito escalda-pés no estágio. Acho que, Camila, você pegou a gente fazer com aquela bacia lá na Fernando Magalhães? Você estava no grupo? Não cheguei a pegar, não. Chegou a pegar, não, né? A gente pegava. Oi. Alguém estava falando? A gente pega uma bacia, bota sal grosso, e sal grosso acaba sendo o nosso material de bolso também, né? A gente leva um potinho com sal grosso, e aí pinga 2, 3 gotinhas de lavanda naquele sal grosso, mistura e bota na água morna e ela bota os pés. Aquilo também, porque ao mesmo tempo, né, que a água morna, né, relaxa, né, nos pés, ela está respirando aquele cheiro, né? Então isso faz com que ela se acalme. Então, as nossas maternidades... Professora, eu ouvi falar que o sal grosso que a gente tinha que usar era o não iodado. Isso procede? Porque a questão das mulheres hipertensas... Mas eu procurei esse sal grosso e eu não achei de jeito nenhum. A gente usa o que tem, Camila, porque, infelizmente, porque esse material tudo a gente compra, né? Então, além dele ser caro, né, ele não é fácil achar. Então... Exatamente, eu não achei de jeito nenhum, porque disseram que com a mulher hipertensa, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, ou a mulher que tenha tido uma alteração da pressão durante o pré-natal. Então, como a gente não sabe, às vezes as mulheres estão com cartão de pré-natal totalmente defasado, então eu fiquei assim, vou comprar esse não iodado. Mas é tão pequeno, né, a quantidade de iodo que não vai fazer tanta diferença. Onde você consegue esse sal não iodado é em lojas que vendem coisas para fazer sabonete. Por exemplo, lá na Alfândega tem algumas lojas lá que vendem. Mas é caro o saquinho, assim, para comprar em grande volume. E às vezes a gente comprava para fazer escalda-pés. Agora, o escalda-pés, você não pode fazer ele em grande quantidade, porque o óleo, chega uma hora que ele fica rançoso. Então, tem que ser pouquinho mesmo. Por isso que é bom fazer na hora que vai usar, né? O escalda-pés. Então, se não me engano, é na Senhor dos Passos. É uma loja que tem mais naquele quadrante que vai dar no metrô da Uruguaiana. Professora. Oi. Eu acho que eu estou até procurando aqui o papelzinho que eu guardei, eu acho que é a Loja das Essências. Sim, tem mais de uma ali. Tem essa na Senhor dos Passos, que eu acho que é essa Loja das Essências, Senhor das Essências, alguma coisa assim. Mas tem mais duas. Tem mais 2 lojas ali. Tem logo na primeira travessa, depois que você passa dessa loja, eu não sei o nome daquela travessa. Tem também uma outra loja, tem até na esquina, é uma loja que vende um monte de coisa de vime, de palha, desse negócio de compensado, de móveizinhos de compensado, de coisas para pintura. Tem uma loja na esquina, naquela esquina, um pouco mais à frente de frente, também tem uma loja que vende essas coisas para... Inclusive, nessa segunda loja, vende vidros escuros, porque nessa primeira, na Senhor dos Passos, não tem vidro escuro, tá? Nessa outra tem vidro escuro, porque o óleo essencial ele não pode ficar em vidro claro, ele tem que ficar, porque ele é fotorreagente, tá? Então, tem tanto que você pode ver, ó, o vidro é escuro, tá? Então, lá vende. E acho que, eu não sei se é mais à frente da Senhor dos Passos ou o outro, que tem também, abriu uma outra loja, que é como se fosse uma continuação dessa da travessa, entendeu? Não é da Senhor dos Passos, não, é uma que atravessa a Senhor dos Passos. Mas é tudo ali, naquele pedacinho ali, é fácil de achar. Então, Estou mandando para vocês a foto. Eu viro e mexo, eu vivia lá agora, né? A gente não está vivendo em lugar nenhum, né? Então, está saindo pouco, mas eu gostava muito. Vira e mexe, a gente fazia oficina de sabonetes, fazia oficina ensinava a fazer extrato glicólico de aroeira e de outras coisas para usar nos sabonetes. Então, uma hora a gente vai voltar a fazer essas oficinas, se Deus quiser.
Bom, voltando aqui. Então, diagnóstico do trabalho de parto. Então, o que vai diferenciar esse período prodômico? Deixa eu só voltar aqui. Esse pródromos, que é o falso trabalho de parto, ele tem uma característica diferente. Por mais que ela tenha contrações irregulares, frequentes, mas uma hora ela some. Por exemplo, se ela toma um banho morno, essas contrações elas se afastam, tá? Então, não é o trabalho de parto. Então, o que vai diferenciar um do outro é as características da contração, tá? Então, você tem regularidade, você tem ritmo. Contração com ritmo, você vai desconfiar de um trabalho de parto, ou seja, aquela contração que antes estava de 10 em 10 minutos, aí passou a ficar de 5 em 5, que é 2 contrações em 10 minutos. 5 em 5 já tá parecendo que é trabalho de parto, tá? E ela também tem dilatação e tem apagamento. Então, para ser trabalho de parto, ela tem que ter, pelo menos o colo tem que estar 50% apagado, tem que estar de 2 a 3 e ter 2 contrações regulares em 10 minutos. Ou seja, a cada 10 minutos ela tem 2 contrações de 30 segundos ou mais, tá? E aí, o que essas contrações vão estar fazendo, tá? Que começa antes e que pode dar sequência no trabalho de parto. Aqueles pródromos, né, aquela maturação do colo, vai fazer com que esse colo, que antes era grosso, longo, tá? Ele vai ficando fino, por quê? Porque essas paredes aqui do colo vão sendo incorporadas. É como se fizesse assim, ó. Ele é longo, minha mão não vai conseguir mostrar. Ele é longo, aí ele vai sendo incorporado, tá? Ao corpo uterino. E aí fica só a parte de baixo que você toca, quando você toca, tá? E ali, que é esse orifício externo, tá? Para o canal do parto. O orifício interno, ele é incorporado, ele abre. Quando o colo tá grosso, você sente o orifício externo. Às vezes, esse orifício externo está aberto e dentro está fechado. Isso é muito comum em multípara. Multípara, você toca, aí você sente o colo tá aberto. Mas aí, quando você introduz o seu dedo dentro do colo, de dentro está fechado. Por quê? Porque, pelas características, aqui é normal você ter abertura aqui. Mas ainda tem colo longo e que o orifício interno está fechado. Tá? Quando começa o apagamento, né, esse orifício ele abre o interno e ele é incorporado à parede uterina. Fica só o orifício externo. E esse orifício externo é que começa a abrir, que a gente começa a sentir quando você coloca os seus dedos, né? Começa a sentir a abertura. O que você vai contar o tanto que está aberto ou não, tá? E aí tem algumas coisas que a gente usa para a gente saber, né, como é que está essa característica. Por exemplo, colo grosso, ele vai aparecer nos nossos lábios. Quando a gente toca, ele está assim, ó, macio e parecendo os lábios. Fora do trabalho de parto, além disso, ele pode ainda estar para trás. Você sente, você toca, ele ainda está posterior. A gente fala, nossa, esse colo está posterior, grosso, fechado. Por quê? Porque ele ainda está para trás. Então, esse processo lá de preparação, maturação, vai fazer com que esse colo venha para frente, anteriorize, que ele vai afinando e vai ficando bem macio, parecendo os lábios, tá? Quando ele está em apagamento, ele parece esse lóbulo da orelha. Então, quando vocês tocando a orelha de vocês vão sentir o colo, vai estar, a borda dele, quando você pega nele, vai estar assim, parecendo a borda da orelha. E quando ele está totalmente fininho, quantas vezes vocês tocarem logo no início, vocês vão ver o colo, tá? Isso daqui, ó, parece essa parte aqui da mão, né? Essa pelezinha, tá? De tão fininho, aí ele só vai abrir, tá? Então aqui a gente diz que ele tá 100% apagado, tá? Essa bordinha. E aí, geralmente, quando é primípara, ele vai primeiro apagar para depois dilatar. Geralmente, gente, isso não é uma coisa assim, vai acontecer sempre assim, tá? Porque não é uma coisa rígida, né? Eu já peguei de todas as outras formas, tá? Então,
precisa que a gente, e quando é múltipla, geralmente ela faz os 2 processos juntos, dilata e apaga ao mesmo tempo, tá? E ao mesmo tempo múltipla também é comum ela só encaixar no trabalho de parto. Lembra que a gente falou da forma com esse bebê, né, o assincletismo? Que às vezes, como o bebê ela tem um abdômen mais pendente, ele não encaixa, porque ele está com o corpo jogado para frente. Tá? E aí, só quando você ajeita, que aí ele consegue encaixar para poder nascer. Tá? Professora, é possível uma mulher ela induzir por uns 2 dias o trabalho de parto, porque ela já está com 41 semanas, e o colo dela ele se manter grosso, posterior? É possível. Às vezes, ela faz um processo tão grande, né, para não... ou aquele bebê não está nem maduro para aquele momento ainda, porque se determinou que tinha que nascer com 41 semanas, né? A gestação é até 41 semanas e 6 dias. A partir de 42 semanas é que você deveria estar fazendo a indução, mas... A partir de quanto? 42. Porque, assim, como tem maior chance a partir de 41 de ter problemas, se é para oferecer essa possibilidade. Só que não é oferecida, né? É determinado. É diferente. Porque tem mulheres num parto domiciliar que esperam, mas você tem que ter a segurança de que esse bebê está bem, né? E estando bem o bebê, você poderia esperar. Mas, né? Esse modelo ainda vai ter um tempo ainda para caminhar, né? E aí você tem depois a dilatação, à medida que ele vai abrindo, até você não sentir colo. Quando está totalmente dilatado, você não sente colo nenhum, tá? E aí a gente tem o período de dilatação, ele também tem fases. Deixa eu só pegar aqui. A gente tem esses círculos que a gente usa para poder testar o quanto que o nosso dedo abre. Então, a gente pode usar, né, esses círculos totalmente dilatados, a gente não entra com o dedo assim, né? Ele fica torto. Esses círculos, ou pegar, acho que eu não tenho aqui na mão, uma fita métrica e medir com a fita métrica. Fita métrica todo mundo tem, né, gente? Que faz parte do nosso material de bolso, se não tem, lá na maternidade tem. Aqui tem uma régua, faça de conta que é uma fita métrica. Porque, assim, cada dedo é um dedo, não é verdade? Então, o meu dedo, ele é fininho. Quando eu entra os 2 dedos dentro do colo, ó, praticamente 3 centímetros, os 2 dedos fechadinhos. Às vezes, tem gente que quando entra com os 2 dedos fechadinhos, vai ver, já é quase 4 centímetros, tá? Então, precisa que cada um teste com o próprio dedo. E é importante vocês medirem na régua, porque à medida que vocês vão introduzindo o dedo na borda do colo e ele vai abrindo, vocês já vai vindo a informação para vocês. Ai, meu dedo, abri assim, tá com 4 para 5, tá? 6 centímetros, 7. Por quê? Porque a informação chega até você. Porque quando à medida que você vai fazendo, né, vai treinando aquela abertura, você vai registrando isso lá no seu cérebro. Então, quando você abre, automaticamente já vem informação. Mas você tem que testar isso na régua, para você poder saber o seu dedo quanto que é cada abertura, tá? Que a gente vai contar daqui até aqui. Tá? Não é daqui, é daqui até aqui, tá? Então, a espessura do dedo, né, a abertura vai ser diferente de cada um que está tocando aquela mulher, tá? Então, assim, nessas fases, a gente tem, o trabalho de parto, a gente tem 2 fases, a fase ativa e a fase latente, começando melhor falando, a fase latente, que é a primeira, e a fase ativa. Então, durante muito tempo, a gente usou essa curva de dilatação de Schwartz, vocês vão ver em livros, até o manual de parto e aborto puerpério de 2002 do Ministério da Saúde, ele é legal, tem algumas coisas que já estão desatualizadas, mas ele é bom, porque ele traz várias informações, ele é diferente desses livros, dessas recomendações, tá? Que traz as evidências, porque ele traz uma coisa base, né?
básica. Então, o que ele diz, né, nessa curva? Que 2/3 do tempo do trabalho de parto, ela gasta para chegar até 4, 5 centímetros. E que 1/3 do tempo vai de 5 centímetros até a dilatação completa, tá? E ele diz, nesse curva de evolução, que a dilatação evolui em mais ou menos 1 centímetro por hora. Só que isso caiu. Por quê? Porque, assim, essas curvas foram feitas em outro período. Hoje as mulheres são diferentes. Então, Zhang, em 2010, ele fez um trabalho fazendo uma releitura dessas curvas, dessa curva de evolução. A gente vai estar falando aqui, depois, quando falar do partograma, a gente vai repetir isso de novo, tá? Então, o que Zhang fez? Ele examinou, ele acompanhou mulheres que estavam com 2 centímetros até dilatação completa, com 3 centímetros, 4, 5 e até 5 centímetros na dilatação, tá? E aí ele avaliou a admissão e o tempo que demorou para chegar até 10 centímetros. Então, se vocês olharem, independente da hora que ela chega, tá? Mais ou menos ele começa a ter uma evolução mais rápida para chegar a 10 centímetros, em torno de 6 centímetros, tá? Por isso que tem essa linha aqui, tá? Até chegar a 6 centímetros, tem um período longo. Então, por exemplo, quando ela interna muito precoce com 2, olha só, ela demora 16 horas para chegar a 6 centímetros. Se ela interna com 3, ela demora de 12 a 13 horas para chegar a 6 centímetros. Se ela interna com 4, ela vai demorar praticamente 10 horas para chegar a 6 centímetros. E com 6 centímetros é que a curva parece acelerar, ter uma aceleração rápida. Então, antes a gente considerava, né, a fase ativa, a partir de 4 centímetros, esse valor mudou, agora é 6 centímetros, que daqui para diante é que a evolução até 10 centímetros vai ser feita de forma mais rápida, tá? E isso impacta as curvas, né, no partograma, tá? Por isso que quando a gente for refazer a releitura do partograma, que quando tiver, a gente vai fazer tipo uma oficina que eu vou mandar para vocês vão fazer em grupo, a construção do novo partograma de acordo com essa classificação aqui, o partograma que o Ministério tem lá nesse livro Parto, Aborto e Puerpério, tá? Porque ele fica diferente. Entenderam por que, então, que a gente fala que a partir de 6 centímetros que a mulher deveria ser internada no centro obstétrico? Isso significa que ela chegou com 3, 4 centímetros e está com contração, que ela não tenha que ficar pela maternidade, mas, de repente, em outro lugar que não o centro obstétrico, né? Mas a partir de 6 é o momento com contração que ela deveria estar lá no centro obstétrico, né? No CPN. Professora, foi essa pesquisa de Zhang, eu não sei qual, foi uma das iniciais que eles faziam um toque retal? Foi essa ou não? Não sei, não lembro não, vou até ver, mas eu acho que não. Tem uma que é pelo toque, né? Acho que não, esse foi toque vaginal. Esse daqui foi, eles fizeram. Essa dilatação aqui é pelo toque vaginal, pela dilatação do colo, tá? Tá vendo? Ó, cervical dilatação. Então aqui foi pelo colo. Então é dilatação vaginal. Aqui eles faziam toque retal, era a curva de Friedman. E aí até por isso que eles falam que não consegue ser uma coisa fidedigna e real, né? Porque eram partos muito intervencionistas, eram trabalhos de parto que tinham muitas intervenções e, inclusive, a avaliação era feita por toque retal. Gente, assim, é uma coisa muito doida, né? Toque retal. Para poder avaliar a dilatação. Aí calculava-se que você teria que ver de hora em hora, né? Pois é. Mas o modelo antigo, que era também toque vaginal, era de hora em hora, né? Hoje a gente já sabe que, olha só, gente, vamos voltar aqui. Se essa mulher, né, internou com 3 centímetros e ela vai demorar 14 horas, mais ou menos, em média, para chegar até 6,
Precisa tocar nesse intervalo? Se não mudou nada de contração? Antes de 4 horas que você tocou? Vocês acham? 4 horas depois que você tocou, olha só, praticamente nada de mudança, né? 2 horas, 4 horas, olha só, nada de mudança, nem com 3, nem com 4 centímetros, e muito menos com 5. Então, você precisa dar um tempo maior para o toque, né? E tirar essa questão, né? Eu vou tocar de novo porque vai ter mudança. Às vezes, isso vai criando uma expectativa, a mulher acha, porque está com o colo aberto, que tem que evoluir, e às vezes ela vai demorar um tempo para evoluir, vai evoluir de forma lenta. Então, você tocar toda hora nessa fase latente não tem justificativa. Na fase ativa, você tocou, tá com 6, ela tá contraindo. 4 horas depois, às vezes já nasceu. Você nem precisa tocar de novo, né? Mas se você tá com 6, você 4 horas depois ainda não nasceu, ainda tá dentro de você esperar, mas você pode tocar até para ver se esse bebê tá mal encaixado, se ele tá sinclítico, se ele tá indo para uma posterior, né? O que está acontecendo para poder tentar estimular. Aí tem a justificativa. Mas na maternidade, se você não toca com intervalo de 2 horas, vem alguém e toca, né? E aí atrapalha todo um processo que você fez. Então, só para reforçar, do início do trabalho de parto até 5, 6 centímetros, é a fase latente, tá? E a fase ativa a partir de 5, 6 centímetros, até ela ter os puxos espontâneos. O que é um puxo espontâneo, gente? É aquela sensação que a mulher tem de fazer a força, né, professora? E espontâneo, que você não manda ela fazer força, ela espontaneamente começa, né? E é assim, ai, eu tô sentindo. Ela começa a falar assim, vocês já viram isso? É diferente, ela dá um grito diferente. Aí tem gente que fala assim, para de fazer força. Ai, meu Deus, você né, é um trem na ladeira. E eu gosto muito de contar uma história. Elas falam, né, que é algo involuntário. Sim. Ai, tô com muita vontade de fazer, eu não tô conseguindo me controlar. Uhum. Exatamente. A gente fala assim, não faz força. Ela, não, eu não tô conseguindo. Exatamente. Aí a gente pode, ao invés de ficar falando, não faz força, a gente pede para respirar. Respira, solta. Né? Gente, quando você quer retardar um pouquinho essa fase, porque você tem que levá-la para algum lugar, né? Por exemplo, está embaixo do chuveiro e tem que nascer né, fora lá do chuveiro, porque senão vai ter chabu lá no hospital, na maternidade. Tem uma história que eu sempre gosto de falar lá da Fernando Magalhães, nas épocas que eu estava lá. Tinha uma gestante que chegou, ela era psiquiátrica, né, e já tinha vários filhos. E aí a residente médica estava acompanhando ela. Né? Então, ela estava lá na posição tradicional, aquela posição que tinha, isso já tem tempo. E aí, segurando, né, na perneira, com as pernas na perneira, e a residente tocando, né? Ah, já está com 8, faz força! Aí, ela fez força, ela era multípara. Quando ela veio a contração que ela fez força, aquele colo foi embora e o neném começou a nascer. Gente, aí a residente começou a ficar desesperada, a residente médica. Não faz força! Não faz força! Eu tenho que botar... Tinha que botar campo, tinha que botar capote, tinha que vestir calça luva, tinha que fazer tudo. Aquela coisa toda que antes era antigamente. Então ela gritava, não faz força, não faz força. Aí a mulher, né, psiquiátrica, ficava assim, faz força, não faz força, faz força, não faz força, faz força! E aí nasceu, sem dar tempo. Olha, a gente não sabia se a gente ria ou se a gente ajudava, o que a gente fazia. Mas foi muito engraçado, porque aquela questão, faz força, né? Veio a contração, ela sumiu, aquele colo sumiu tudo, né? E não deu tempo. E eles ainda tinham que fazer aquele monte de coisas que eles faziam antigamente, né? Botar, né, os campos, botar a perneira, fazer antisepsia, ainda queria fazer epísio. Não deu tempo de nada, gente. Ela teve que segurar o bebê com uma mão só com luva. Chegou a ser engraçado depois, a gente ria muito. Mas para a gente ver como a gente, às vezes, faz coisas que que atrapalham o processo, né? Como às vezes a gente é intervencionista
coisa, mandando fazer força desnecessariamente. Tem uma recomendação antiga até da Cochrane que diz que você deve internar no centro obstétrico na fase ativa, que quando você interna, você tem menos intervenções, né? Por quê? Quando ela interna com 3, gente, vai ficar muito tempo lá, às vezes sem comer ou tomando líquido, né? Quando agora. E aí isso acaba aumentando a necessidade de colocar hidratação venosa, colocar ocitocina, né? Para acelerar aquele processo. Ou fazer peridural, dependendo do lugar onde está. Então, quando interna na fase ativa, você tem menos necessidade de ocitocina, peridural, o trabalho de parto é menor, né? Menor duração do segundo estágio, não tem nenhuma efeito sobre taxa de cesárea e prognóstico neonatal. Então, não atrapalha o bebê, não morre mais, ou tem mais cesárea porque internou na fase mais ativa do trabalho de parto, tá? Então, essa é a recomendação. Internar no centro obstétrico. Isso não significa que ela não possa estar internada em outro andar da maternidade, se ela mora longe. Também a gente tem que pensar nisso, né, gente? E lembrar, gente, que o trabalho de parto, ele não é assim, porque está com 3 centímetros, só daí a 16 horas que vai evoluir. Gente, eu já vi mulher imprimir para evoluir de 3 centímetros a dilatação total em menos de 2 horas. Então, a contração que ela tem é mandatária, então a gente tem que ficar atento, porque ela pode estar num parto rápido, tá? Chamado parto precipitado. Então, se ela estiver contraindo, né, você não vai mandar ela embora, você vai ficar de olho nela, mesmo que ela esteja com 2, 3 centímetros, tá? E você está percebendo as contrações mesmo efetivas. A avaliação do progresso do trabalho de parto. Então, a gente tem 2 formas para acompanhar essa avaliação, né? Pelo toque vaginal, e que, né, pelas evidências, né, você pode dar um intervalo de 2 a 4 horas, pela dinâmica uterina, que você vai fazer a dinâmica uterina é o número de contrações, a frequência, a intensidade delas durante 10 minutos. Então, lembra do tríplice gradiente? Então, começa, é mais forte, dura mais no fundo de útero. Então, é no fundo de útero que a gente vai colocar a nossa mão para sentir essas contrações, né? Durante 10 minutos. Se você vai ter que ficar 10 minutos contando a contração, aproveita para fazer o exame da ausculta fetal, que aí você consegue fazer a ausculta antes, durante e depois da contração, para ver como é que está esse batimento cardíaco, tá? Isso é importante. E tem os sinais subjetivos, tem essa linha púrpura, o losango ou quadrilátero de Michaelis, que quando o bebê está, né, passando lá, descendo, ele vai levantar. Eu vou mostrar uns desenhos. O comportamento materno, porque ela fica totalmente diferente, a posição da ausculta do bebê, né? Tudo isso vai nos ajudando a entender, né, como é que está a progressão desse parto. Eu brinco que a obstetrícia é a área que adora ver cocô e sangue. Ai, tá sangrando, ai, tá saindo cocô. Não é assim, gente? Significa que tá nascendo, né? A gente fica feliz quando vê. São sinais também, eu não botei aqui, mas são sinais subjetivos de que o processo está chegando naquele finalzinho, tá? E aí, o exame clínico, através do toque, né? A dinâmica uterina, com a mão no fundo de útero para contar, e os sinais subjetivos, né? O quadrilátero, a questão, né, a linha púrpura, né? Tem uma pesquisa que fala que existe uma linha, essa é mais comum em mulheres mais claras, com a cor mais branca, né? Às vezes mulheres com a pele mais escura, a gente não consegue, a pele cor mais escura, a gente não consegue identificar. E nem todo, mesmo com pele branca, nem sempre consegue. Então, ele acaba não sendo um parâmetro, tá? Mas o que seria essa linha púrpura? Lá da direção da espinha isquiática, não, do cóccix, indo, né, subindo, fica ali uma linha vermelha, e essa linha acompanharia a dilatação do colo do útero. Quanto maior, mais dilatado esse útero está. Tem uma pesquisa do pessoal da USP, né, a enfermagem obstétrica, ou não sei se foi obstetriz que fizeram, mas não tem outras, né? Seria interessante, mas para poder ter essa medida, tem que medir aqui, tem que tocar para avaliar, né? Aí entra a intervenção, né?
E esse quadrilátero, né, quando ela está assim, então toda essa região sobe, né? Por quê? Porque o sacro está aqui, o bebê está descendo, está empurrando o sacro, então ele fica fazendo, olha, esse ovo aqui para cima, né? As contrações, a postura dela, quando ela está tranquila, que ela está coisa a gente já, ou ela pode estar até naquela fase de transição, né? Ela está já quase totalmente dilatado, mas de repente deu aquela calmaria, né? Que ela vai estar, a gente vai estar falando lá depois no período expulsivo, tá? E aí ela está naquela calmaria, ou ela está ao contrário, totalmente agitada, com vontade de fazer força, está falando o que está sentindo a cabeça do neném. E outra coisa é a BCF, né? Quanto mais baixo, mais para baixo e para frente você vai sentindo, né, escutando esse bebê, tá? E como é que a gente vai fazendo a vigilância, né, do bebê e da mãe? Então, acolhimento, vinculação, verificação dos sinais vitais, identificação das necessidades individuais dela, né, aquilo que a gente falou das necessidades básicas, privacidade, penumbra, ambiente acolhedor, segurança, liberdade de movimentos, respeito às decisões, aí estimular que ela faça o plano de parto, se ela não fez, né, conversar com ela ali naquele momento. E a vigilância fetal, a gente vai fazer através da frequência cardíaca, identificar a frequência cardíaca basal para saber, né, se esse bebê está acelerando ou desacelerando, né? Então, na frequência cardíaca, na ausculta da frequência cardíaca, a gente precisa identificar essa basal e fazer esse ritmo, porque às vezes ele pode estar batendo a 140 e não está bem, tá? Fazer uma ausculta intermitente e você vai observar ritmo, aceleração, desaceleração, para saber se ele está tranquilizador ou não tranquilizador. E aí a gente tem as recomendações da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, né, que vêm das últimas evidências, tá, em relação a esse cuidado. Então, essa ausculta fetal, ele deveria ser de 15 a 30 minutos na fase ativa e de 5 a 15 minutos no período expulsivo, tá? Não há evidência de que a monitoração fetal, ou seja, deixar na cardio direto, melhore os resultados perinatais. Ao contrário, as evidências mostram que quando ela fica direto monitorizada, você tem mais intervenções. Agora, se você está no trabalho de parto, você está identificando alguma coisa que está fora, às vezes a gente faz a monitorização para identificar se aquilo está dentro da normalidade ou não. Tá? É diferente de você deixar lá na monitorização, tá? Então, é a ausculta fetal intermitente. Esse intervalo de 15 a 30 vai dependendo da fase ativa. Quanto mais próximo do período expulsivo, mais frequente vai ficando, né, a frequência cardíaca. E no período expulsivo, às vezes, a gente escuta a cada contração, né? Principalmente aquele período expulsivo um pouquinho mais demorado. E outras coisas que eles recomendam, né? O acompanhante da escolha da mulher, isso é uma recomendação, a alimentação no trabalho de parto, estímulo à deambulação e movimentação, alívio não farmacológico da dor e o uso do partograma. Apesar do partograma hoje estar um pouco discutível, ele ainda, na nossa cultura, ele ainda é importante, porque a gente ainda tem muita cesárea desnecessária e muito acompanhamento que acaba tendo intervenção desnecessária. Então, ainda para a gente, o partograma ainda é efetivo para acompanhar o trabalho de parto. E a gente tem na enfermagem a construção de novos partogramas, né? Precisa fazer estudo desses partogramas que estão sendo construídos, gente. Partogramas diferentes. E aí, o acompanhante da escolha da mulher, né? Todas as evidências que foram construídas em relação ao acompanhante mostraram os benefícios, N benefícios, à presença do acompanhante, da escolha da mulher, tá? Principalmente se esse acompanhante não é um profissional de saúde, tá? Essas evidências, eles serviram de base para uma recomendação. Então, a recomendação ele é além de uma evidência, né? Porque as evidências foram tão efetivas que se recomenda que tenha um acompanhante no trabalho de parto, tá? Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma recomendação
e todo mundo faz, do uso do corticóide para maturação do pulmão do neném, né? Por quê? Porque no trabalho de parto prematuro, porque todos os estudos mostraram que você usar corticoide até 34 semanas ajuda na maturidade pulmonar. Então, se é uma ameaça de parto prematuro ou ela é uma gestante de risco que vai ter que acelerar esse parto, todo mundo faz corticoide, não é assim? Na maternidade, né? Na gestante de risco. Então, isso é uma recomendação, porque as evidências têm a força de uma recomendação. A mesma coisa é o acompanhante, por isso que tem a lei do acompanhante, que é uma força de recomendação. E além disso, apesar disso, a gente ainda tem dificuldades, né? A alimentação no trabalho de parto. A última revisão, ele traz, foi de 2010, então ele traz que não tem nem benefício nem prejuízo a gestante alimentar no trabalho de parto. Ao contrário, a dieta zero tem muitos prejuízos, tá? Ela ficar em jejum. Tá? Se não tem a alimentação, não tem prejuízo nem benefício, por que deixar a mulher de baixo risco sem comer, né? Então, isso serviu de base para introduzir alimento no trabalho de parto, que ainda é alimento líquido em algumas maternidades, outras já entram com alimentação, tem uma mosquitinha aqui, outras entram com alimentação pastosa, e na casa de parto, por exemplo, ela come comida, gente. Então, essa menina de baixo aqui está comendo uma banana, ela estava com 8 para 9 centímetros comendo uma banana, que era o que ela queria comer. Tá? Edmara, é isso Oi. que eu ia te perguntar, porque uma vez uma médica veio me perguntar lá no Rocha se eu sabia de alguma nota do Ministério da Saúde sobre alimentação, porque lá os médicos costumam passar oral líquida. Aí eu até falei, olha, até onde eu sei, elas podem comer o que elas quiserem no trabalho de parto. Aí ela, sério? Eu falei, Falei, poxa, e a comida oral daqui é tão feia. Deixa elas comerem lá, então eu vou botar dieta livre para todo mundo. Que eu internar. Eu falei, que bom. Que bom. Olha só, para vocês terem uma ideia, a gente demorou anos para conseguir que eles liberassem a dieta líquida. E ainda assim, por exemplo, na Fernando Magalhães, é aquele suco horroroso que fica lá naquele corredor, um chá ou um suco. Né? Em outros, já vai uma dieta um pouco mais consistente, né? Uma dieta pastosa ou uma dieta clara, né? Mas porque ainda precisa de mais estudos para convencer essas pessoas que precisa liberar a dieta dessa mulher. Né? Então, a recomendação, depois você pode olhar, naquele material que eu coloquei, está lá na sala, no material de vocês, tem a recomendação das diretrizes, que fala a questão da alimentação, e tem as últimas recomendações da Organização Mundial de Saúde. Você pode levar para ela esse material, passar para ela, para você dar uma consistência, né, no que você estava falando. Lá eu não sei o que eles colocaram. Em relação, se eles colocam em relação ao tipo de dieta, tem até que olhar lá, porque a gente já está tão. Para a gente está tão claro que ela pode comer qualquer coisa. Em casa de parto, em domicílio, acho que até na maternidade Carmela Dutra, não, na Maria Amélia, eles comem, acho que na Leila Diniz também comia. Não sei se está comendo agora na nova Leila Diniz, né? Na antiga comia. Edmara. Oi. É Thalita falando. Eu estou na Fernando Magalhães, né? Lá, nós, né, a equipe de enfermagem, a gente liga para a nutrição e a gente pede o lanche delas. E eles estão mandando. Eles estão mandando. Ai, que bom. Ai, Thalita, que avanço. Que avanço, porque fica a nutrição, era assim, às vezes eu acho que a nutrição que botava mais barreiras para ter alimentação do que qualquer outra coisa, sabia? Não, eles estão mandando agora. A gente pede lanche, quando elas estão lá no horário de almoço, a gente pede o almoço, a gente sempre conversa com elas. Está bem melhor agora. Ai, olha, fiquei feliz. Eu estou há praticamente 1 ano sem ir na Fernando, né? Então eu fiquei feliz, gente. Vocês me deram uma boa notícia. Trabalho de parto ativo, né? Estima a movimentação e deambulação. Eu até esqueci de colocar até uma pesquisa
que mostra que quando a mulher se movimenta, tá, e anda no trabalho de parto, esse trabalho de parto ele acelera e ela consegue ter mais domínio sobre esse processo, tá? E isso tem a ver, né, gente? Porque além da força da gravidade, né, ela ficando em pé e movimentando, ela tem mais mobilidade, né, dessa pelve que vai ajudar nesse encaixe, nesse movimento do bebê. E a gente tem tanto o músculo do diafragma, né, como a questão do músculo abdominal ajudando no processo da contração, né? Então, isso vai fazer com que o processo aconteça de forma mais efetiva, tá? E a gente tem várias formas, né? A gente tem um cavalinho, que ela pode estar mais verticalizada ou imitando 4 apoios. A gente tem a barra, que ela pode, né, se agarrar e se agachar, né, para ter o apoio. A gente não tem nos nossos serviços a corda pendurada no teto, né, gente? Quem dera um dia, quem sabe, né? Mas a gente tem a bola, em que ela também fica mais verticalizada, e além disso, a bola também ajuda a fazer uma massagem nesse períneo quando ela senta na bola, tá vendo? Não pode estar muito cheia, ela tem que estar mais vazia, tá? Então, ela pode fazer movimentos e aproveita o acompanhante, né? Faz massagem, né? Dá apoio, abraça. O bamboleio, que ela pode fazer abraçada no acompanhante, né, ele apoiando aqui atrás, né, que às vezes ela sente muita dor, né, isso tudo vai ajudando, tá, nesse processo. Outra coisa é o alívio não farmacológico da dor. Claro que isso daqui é da casa de parto, né, gente, essas fotos, né. Antes a gente tinha esses puffzinhos lá dentro da banheira para ela ficar relaxando. Agora, casa de parto está um pouco complicado, mas a gente consegue ainda fazer algumas coisas bem legais por causa da banheira, porque outra maternidade com banheira só a Leila de Lins, né? Que até a Carmela a Herculano, que tinha banheira, a banheira foi isolada, né? Porque estava com vazamento e ninguém conseguia resolver. Então, a gente tem um estudo, né, também de revisão sistemáticas, ele era de 2009 e foi atualizado em 2018, tá? E essas atualizações, elas mantêm, né, o que eles, a recomendação, né, que então a imersão em água, e a gente não tem imersão, a gente tem um banho de aspersão, reduz a necessidade, né, da analgesia, tá? Peridural, tá? Não há evidência de aumento de efeitos adversos tanto para o bebê como para a mulher, né? Tanto no trabalho de parto na água como o parto na água, tá? E eles recomendam, né, estudos de grande porte para avaliar. Por quê? Porque todos os estudos que tem, eles não têm um desenho adequado para ter comparabilidade entre os estudos. Tem um outro estudo que até depois eu vou liberar para vocês, botar lá no material, que eles fizeram comparação entre água e outros métodos não farmacológicos, tá? E farmacológicos. E aí, o que eles mostram nesse outro estudo? Que os métodos farmacológicos, eles têm maior efetividade no alívio da dor, mas, em compensação, tem mais efeitos adversos. E que esses métodos não farmacológicos, a maioria não tem uma boa evidência de que funciona, mas traz essas evidências também, mesmo que apareceu aqui. Né? Então, se não tem efeitos adversos, por que não usar? Né? E aí precisa que a gente construa estudos de boa evidência. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão escutando, gente? Estamos sim. Às vezes pode, de repente, a gente cair, porque hoje na apresentação teve gente que caiu na apresentação, continuou apresentando sozinha, coitada, em casa, depois que descobriu que tinha caído. Assim, aí a gente tem as massagens, né? Tem a respiração consciente. Lembrando, gente, que massagem, a gente tem um hábito, né? Que a gente é muito peguento com a mulher, né? Toda hora a gente quer colocar a mão. Tem mulher que, quando você coloca a mão, ela se sente invadida no espaço pessoal, tá? Tem um método Resseguier que fala que, às vezes, ela está tão plena que ela não precisa que você invada o espaço pessoal dela.
E aí, quando você insiste em massagear, você está fazendo essa invasão. Então, a gente tem que saber a necessidade daquela mulher. Então, quando você está indo com a mão massagear, você pergunta se ela quer. Se ela não quer, você vai tirar a mão. Às vezes, você está massageando, você tira a mão, ela vem, pega a sua mão e bota lá para você continuar massageando ela. Então, cada mulher vai ter uma demanda diferente. A gente precisa estar atento a essa necessidade dela, senão a gente acaba sendo intervencionista com práticas não intervencionistas. Olha só que maluquice, né? Outra coisa é a respiração consciente, mas essa respiração consciente não é aquela que você controla, é que você ajuda ela a entrar em contato com ela, né? Porque às vezes ela fica tão ansiosa que ela acaba, né, se perdendo. E aí você lembra ela de respirar. Tem aromaterapia, né? Então aqui é um exemplo de escalda-pés, não é dentro da maternidade, né? Que lá a gente usa aquelas bacinhas de metal, que onde normalmente se coloca a placenta, a gente deixa com plástico, bota água para não, né, ter problema, e aí faz o escalda-pés, ou só sente o cheirinho no ambiente, com aquele difusorzinho, ou pinga na mão dela para ela poder sentir o aroma, né? Como vocês não têm informação em aromaterapia, a gente estimula que vocês usem a lavanda, que a lavanda não tem, a não ser que a mulher não queira, que é importante, antes de vocês usarem, dar para ela cheirar antes, porque às vezes ela não quer, tá, gente? Às vezes a gente acha que ela precisa, mas ela não quer. E outra coisa que é recomendado é a evolução do trabalho de parto através do partograma. Esse é o partograma do Ministério da Saúde. Vocês aprendendo a preencher esse partograma do Ministério da Saúde, vocês conseguem preencher qualquer partograma na vida. O partograma que tem no município não é um partograma, quer dizer, ele é um partograma, mas não é preenchido da forma adequada, tá? Então, ele é a representação gráfica, né, do trabalho de parto, que tem a dilatação e o tempo, né, de trabalho de parto. Avalia a descida do feto e a dilatação, tá? Então, tem as formas, a frequência cardíaca, né, a hora que foi examinada, a dinâmica uterina, né, o que foi feito. Mas se vocês olharem no partograma, não tem aqui espaço para você escrever o que você fez de tecnologias. A gente, às vezes, tem que escrever na evolução, né? Porque, infelizmente, não tem. E várias referências que a gente usou, essas referências são antigas, tá vendo? De 2001, mas é aquele livro que eu falei, do Parto, Aborto e Puerpério, Assistência Humanizada. Esse livro foi o primeiro livro, olha como ele é antigo, mas foi o primeiro livro que foi construído, a primeira recomendação do Ministério da Saúde, que foi construída em parceria da Abenfo com a Febrasgo. Então, ele é um livro que traz uma consistência, né? Além deles, a gente tem as recomendações da Organização Mundial de Saúde, a primeira que teve, que foi de 96, que algumas coisas ali já tem evidências que mostram, né? E tem a última que está lá, que eu coloquei mais para frente, que eu vou colocar lá na sala de aula virtual, que mostra as 56 recomendações mais atuais, que foi de 2018, tá? Essa daqui, a gente não consegue abandonar, porque ela foi a primeira, e ainda tem lugar que ainda segue o que diz aqui que não é para fazer, tá? E aqui, assistência ao parto normal, as diretrizes, né, do Ministério da Saúde, a mais nova, isso aqui é do Ministério. O ENC, são evidências que ele traz de acordo com o que foi construído aqui, outras evidências após essas daqui. Ele traz Loudermilk, né, Saúde da Mulher e Enfermagem Obstétrica, que é um livro base, né, que é super legal. Quem vai comprar um livro, ao invés de comprar médico, né, compra de enfermagem. É isso, meninas. Deixa eu parar